Oi, gente, doutora Roberta França, médica geriatra e psiquiatra, aqui do nosso canal do Cantinho da Geriatria. Hoje eu quero trazer para vocês um tema que eu considero de suma importância: o difícil momento do diagnóstico de um quadro demencial. Como é difícil dar um diagnóstico e quão difícil é ouvir o diagnóstico. E eu sei, nesses meus 22 anos de estrada, o quanto, no momento do diagnóstico, uma avalanche de emoções, de angústias, de medo e de ansiedade acontece. Eu digo sempre que o diagnóstico é do paciente, mas a doença é da família. É muito difícil lidar com o diagnóstico, mas principalmente lidar com a perspectiva de tudo que esse diagnóstico carrega. E quando a gente fala de um quadro demencial, eu acho muito importante nós definirmos alguns termos que muitas vezes parecem tão confusos e tão contraditórios. Por exemplo, é muito comum uma pessoa falar assim: doutora, mas a minha mãe tem demência ou ela tem Alzheimer? Ou então já chega aqui no consultório falando: doutora, a minha mãe tem demência e tem Alzheimer. E isso é algo importantíssimo de nós definirmos. Não existe demência e Alzheimer. Você tem uma demência do tipo Alzheimer. Isso quer dizer o quê? Que o nome demência é um nome genérico. Demência é um pacotão de possibilidades. Então, a demência é toda e qualquer doença neurodegenerativa, progressiva e inexorável. O que significa isso, Roberta? Significa que é uma doença que vai comprometer o cérebro gradativamente, progressivamente, e que até a presente data nós não temos no mundo nenhuma medicação modificadora da doença. Nós não temos nenhuma medicação que impeça a demência de acontecer e tampouco que impeça ela de avançar. Assim como não temos nenhuma medicação curativa desses processos. Então, uma vez dado o diagnóstico, esse paciente gradativamente ele vai se comprometer, ele vai evoluir, ele vai ter perdas de habilidade, ele vai ter perdas cognitivas, ele vai ter perdas funcionais, independente da medicação que nós vamos instituir. Roberta, mas então se as medicações não vão mudar em nada, por que a gente vai dar o remédio? O remédio a gente dá para justamente tentar minimizar esse quadro neurodegenerativo que vai caminhar independente de qualquer coisa. E a gente sabe que sem a medicação, a tendência é que o paciente tenha uma piora muito mais rápida, que a evolução dele seja muito mais agressiva e que ele perca as suas autonomias muito mais rapidamente. E é tudo que a gente não deseja. O que a gente quer é manter esse paciente com autonomia e qualidade de vida no máximo de tempo possível. Então, nesse pacotão das demências, nós temos inúmeros tipos de demência. Todo mundo tem demência igual? Não. A demência mais comum é a demência do tipo Alzheimer. Depois, a demência mais comum é a demência vascular, que é aquelas que acontecem depois dos AVCs. Nós temos a demência frontotemporal ou temporofrontal, que é uma demência onde o comportamento do paciente é muito mais afetado inicialmente do que a memória. Nós temos a demência do Parkinson, então pacientes com doença de Parkinson também podem evoluir com demência. Temos demências um pouco mais raras, como a demência de Pique e outras demências que são mais incomuns. Então, dentro desse pacote chamado demência, nós podemos ter vários tipos de demência. Mas então existe uma demência pior, uma demência melhor? Não, porque a neurodegeneração, uma vez estabelecida, ela vai gradativamente comprometendo
todas as esferas cerebrais, todas as esferas de comportamento, de capacidade executiva, de cognição, de memória. Então, no final, lá na frente, elas se misturam justamente porque o comprometimento vai se tornando global em todo aquele cérebro. E por que eu acho tão importante nós falarmos sobre isso? Porque às vezes a família tem uma angústia muito profunda em relação ao diagnóstico exato, mas não tem um exame que vai dar o diagnóstico exato? Não tem. Ainda em 2024, nós não temos nem exames que efetivamente vão escrever ali: esse cérebro é um cérebro de demência do tipo Alzheimer, é um cérebro de demência do tipo frontotemporal, é um cérebro de demência de Pique. Isso não existe. Assim como eu vejo também uma ansiedade muito grande por falar assim: doutora Roberta, em que fase a minha mãe está? Em que estágio meu pai está? Ele está no estágio 1, 2, 3, 4, 5, leve, intermediário, moderado, grave? E eu sempre pergunto para a família: qual é a diferença? Porque isso é uma coisa muito importante. Será que é tão importante assim nós sabermos o nome exato da demência? Ou o que mais importa é nós aprendermos a lidar com o processo? Será que é tão importante assim a fase da demência? Ou o que importa é nós termos condições, principalmente emocionais, de lidarmos com as perdas diárias que irão acontecer, independente de nós aceitarmos ou não o diagnóstico, independente de nós não querermos lidar com essa situação, independente da gente achar que o meu pai, a minha mãe, a minha avó não tem isso de jeito nenhum, é uma coisa que vai passar em algum momento, independente do meu querer ou da minha vontade. A gente vai ter uma evolução. E aí eu pergunto sempre: qual é a diferença de fase? Você vai jogar fora se ele estiver numa outra fase? Ah, não, até a fase 2 eu cuido. A partir da fase 3 eu não cuido mais. Ah, se ele estiver num estágio leve, ok. Se ele estiver num estágio moderado, eu vou jogar ele fora. Isso não vai acontecer. Independente do nome da demência, independente do estágio que o paciente esteja, nós vamos precisar aprender a lidar e vamos precisar compreender o caminho do tratamento. E principalmente, como nós, enquanto familiares, enquanto os cuidadores diários, como que nós vamos dar conta de nós mesmos, com as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos medos, o nosso espelho que muitas vezes nos faz angustiar, né? Será que eu vou ficar assim também? Será que quando eu tiver essa idade é assim que eu vou ficar? Eu não quero isso para minha vida. Será que todo mundo vai ficar assim? Então são angústias, são situações onde a gente precisa de fato cuidar dessa família. Então eu procuro sempre trazer essa fala: vamos pensar um dia de cada vez, vamos entender o processo, vamos entender do que nós estamos falando. Porque por mais doloroso que seja essa compreensão, ela faz com que você entenda o caminho. E aquilo não te angustie tanto, não gere tanto medo, tanto desespero, porque tudo que vai acontecer ali naquele caminho foi conversado. Você já sabe, você já foi informado, você não se assusta porque não é uma novidade, você não está sendo pego de surpresa. Quando você olha para uma situação, você fala: doutora Roberta falou que era isso que iria acontecer. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento, esse olhar do que é que nós estamos falando. E a partir disso, criarmos estratégias, né? Entendimento para que aquele processo seja o mais leve possível, seja o menos triste possível, o menos angustiante, porque vai acontecer. É triste, sim. Dá medo, sim. Dá raiva, sim. Né? É muito difícil você às vezes olhar e falar: poxa, mas a minha mãe, que sempre foi uma pessoa que sempre fez tudo, que sempre foi autônoma, que sempre foi de cuidar de todo mundo, como é que ela tá assim?
O meu pai, que sempre foi um gênio, que sempre fez todas as contas da casa, que sempre cuidou de todo mundo, que nunca deixou de pagar uma conta, que nunca... Como é que ele, de repente, Roberta, não sabe nem reconhecer o dinheiro? É muito doloroso. E é mesmo. E a gente sabe disso. E não adianta a gente falar, relaxa ou fica tranquilo, vai melhorar, porque não vai. Então, diante do inexorável, né, diante do progressivo, o que nós podemos fazer para que esse caminho seja menos doloroso, seja menos difícil, seja menos traumático para todo mundo? E nesse lugar é muito importante que você traga para o seu médico, que você traga nas suas consultas as suas dores, os seus medos, as suas angústias, para que a gente possa ir traçando esse caminho juntos, sabendo que vão ter sempre dias bons, dias ruins e dias péssimos. A demência é assim, com, sem ou apesar da medicação. Mas a gente vai trabalhar para que os dias péssimos sejam os mais raros possíveis. E que assim mesmo, quando eles acontecerem, que a gente esteja preparado para lidar com aquele movimento. Com respeito, com amor, com entendimento, sempre entendendo que o paciente não está fazendo aquilo por maldade. Ele não está entendendo o que está acontecendo. Quem está no entorno, quem está compreendendo, é que tem que buscar esse entendimento daquilo que é o caminho, né, para se fazer as coisas se tornarem menos dolorosas, mais leves e por vezes até divertidas, porque a gente precisa olhar, né, com resiliência para que a gente consiga passar por tudo aquilo que vai vir pela frente com o entendimento de que eu estou fazendo o meu melhor. Isso não significa que eu vou curar o meu pai e minha mãe, que eu vou fazer o meu pai e a minha mãe ficar ótimo e excelente, porque isso não é possível ainda. Mas a certeza de que eu estou fazendo o meu melhor, que eu estou dando o meu melhor, que eu estou fazendo tudo o que é possível. E isso, cheio de amor, basta sempre. E a gente tem que seguir sempre com esse olhar, né? Eu acho que quando tudo fica muito difícil, só o amor mesmo pode salvar a gente dessa angústia, desse medo, e aí sim a gente vai respirar fundo e vai seguir, porque a gente vai encontrar forças nesse amor. É isso que importa. Até a próxima. E segue a gente aqui no nosso canal. Beijo, gente!